Vamos, então, começar o nosso primeiro painel de hoje, dando continuidade a esse evento, o painel com o tema Conformidades Fiscais, que será mediado por Welinádia Rodrigues. Welinádia é contadora, mestre em administração de empresas, professora universitária, membro da Comissão de Governança, Risco, bem-vinda, e Compliance do CRC Ceará, diretora da Aster Treinamentos e Consultorias em Gestão Empresarial. Bem-vinda, muito grata por sua presença. Convidamos também os painelistas. Francélio Cavalcante, contador, mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School, pós-graduada em Auditoria pela Universidade Federal do Ceará, CEO da I4 Auditoria Digital, sócio-diretor da Forma Contábil Sociedade Simples, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, palestrante e instrutor de cursos livres nas áreas de contábil e fiscal tributária, vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Ceará. Por favor, Francélio Cavalcante. Bem-vindo, muito obrigada. E agora, nosso próximo painelista é Felipe Teixeira, advogado, tributarista e consultor corporativo, mestre em Direito, diversas especialidades nas áreas tributária, corporativa, contabilidade, ICMS e gestão empresarial. Professor e coordenador de pós-graduação, autor de obras jurídicas em matéria tributária, mais de 15 anos de experiência no assessoramento de pessoas jurídicas de setores econômicos variados, com foco em questões tributárias e societárias. Sócio-diretor do Altran Nunes e Teixeira Advogados. Por favor, Felipe Teixeira. Bem-vindo. Bem-vindo. Nosso painel agora tem o tema Conformidades Fiscais. Boa tarde. Vou convidar os nossos colegas para sentar. Primeiro, quero parabenizar a todos os colegas aqui presentes, agradecer ao convite para mediar. Primeiro, mediar um assunto que, para mim, tem grande relevância. Segundo, mediar, né, um bate-papo entre dois profissionais que, para mim, tem grande representatividade. E, para a gente ir direto ao ponto, embora o nosso painel ele fale sobre conformidade fiscal, eu gostaria de segmentar, tá, presidente? Eu vou pedir licença para isso, tá? E eu quero trazer aqui, para que a gente possa falar essa parte de conformidade fiscais dentro do âmbito da governança tributária. Para a gente poder falar de conformidade nesse aspecto fiscal, eu quero trazer para mim assim, que é sempre uma representatividade de blindagem e segurança. E blindagem e segurança dentro de um contexto de legislação, onde nós temos uma densidade, não só uma complexidade, mas também uma densidade de informações, fora todo o aspecto que a gente vive agora, né? De sem saber, incertezas, mas também de mudanças que têm toda uma previsibilidade. E eu vi uma pesquisa recente no Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que diz, estou vendo uma pessoa tão especial ali, sabe? Estênio. Obrigada por tudo, viu? Que diz que a parte da governança tributária, empresas que não têm governança tributária, e aí o que seria essa governança tributária, até para que a gente possa se situar. A governança tributária ela é uma espécie de uma blindagem. É uma estrutura. Como que eu vou me organizar dentro de um contexto, de um sistema empresarial, para que eu possa tomar melhores decisões? Então, como é que eu vou montar uma estratégia para que eu possa ter um planejamento tributário com mais economicidade, com mais efetividade. Então, a gente já não fala mais nem somente de eficiência e eficácia dentro desse sistema, dessa governança. Mas como é que eu vou tomar decisões em um contexto onde a gente tem, muitas vezes, inseguranças, por conta de legislações que elas são complexas, elas são densas, eu tenho constantes mudanças. Como é que eu vou tomar decisões que impactam diretamente o meu negócio de uma forma muito mais segura? E o Instituto Brasileiro de Pesquisa em Planejamento Tributário diz que empresas que têm essa estrutura, essa governança tributária, elas destinam
30%, em média, 30% dos seus recursos para os tributos. Empresas que não têm destinam em torno de 64% dos seus tributos. Ou seja, eu ter uma estrutura para que eu possa tributar de uma forma muito mais efetiva me proporciona uma economia financeira, que é o que a gente já vê na parte, né, de planejamento tributário. Mas como é que eu consigo contextualizar isso? E essa governança tributária, ele divide-se em alguns pilares, que é isso que eu gostaria de convidar aqui os nossos colegas para debater sobre. Nós temos 2 pilares, que é para eu poder montar essa estrutura. Um primeiro deles fala sobre uma gestão. Uma gestão tributária, e muitas vezes a gente até confunde a parte do planejamento com essa questão da gestão, né? Planejamento, eu estou ali na parte prévia, pensando em como fazer. A gestão, eu vou controlar e vou mensurar aquilo que eu planejei lá atrás. E eu tenho uma parte que eles falam que é do compliance tributário, né? Que é essa conformidade. Então, o que eu gostaria de segmentar, vou destinar ao Dr. Felipe Teixeira, para falar um pouco para a gente sobre essa conformidade do âmbito legal, porque para que eu possa ter essa governança que vai me proporcionar uma segurança dentro dessa conformidade fiscal, como que eu poderia segmentar, ou como que eu posso, no dia a dia, evidenciar ou trabalhar fatos que me tragam essa governança tributária muito mais efetiva dentro de um aspecto de uma seguridade legal. E, logo em seguida, né, que o nosso colega concluir, eu vou pedir a contribuição de quem é especialista na parte de controle e gestão no âmbito tributário, toda a parte de auditoria, né, dentro desse aspecto, porque a gente sabe que temos também um olhar muito mais delicado para todas as questões que envolvem obrigações acessórias, controles e seguranças e auditorias digitais dentro desse contexto. Então, eu vou passar a palavra a partir de agora para o nosso doutor Felipe Teixeira, para falar um pouco para a gente sobre esse compliance tributário que fortalece as nossas conformidades fiscais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Elinádia, Francélio. Primeiro de tudo, parabéns, né, pelo Dia do Contador. Muito feliz de retornar aqui ao CRC, agradecer aqui ao presidente Felipe Guerra mais uma vez pelo convite. É sempre legal estar aqui na casa, não sou contador, né? Mas me sinto muito contador por ter tantos amigos contadores e desde o início lá da minha caminhada como advogado tributarista ter percebido o quão essencial o contador é para que eu, como advogado, possa prestar um melhor serviço. Bom, eu queria começar dizendo que se alguém aqui sonha em ter algum cliente, algum contribuinte em 100% de conformidade, perca a esperança, né? Só a Instrução Normativa 2121, que é a que consolida, né, a norma infralegal que consolida o PIS e COFINS, as regras de PIS e COFINS, são 808 artigos. Se a gente for aqui para o regulamento do ICMS, que, aliás, sofreu muitas mudanças em vários livros recentemente, né, você pode botar aí mais centenas e centenas de regras. Então, eu lembro de uma vez, viu, Francélio? Eu e o Francélio temos alguns clientes em comum, né, Francélio? Que eu estava num cliente, tinha acabado de chegar, acabado de ser contratado, e aí a gente faz aquela reunião inicial, né, de geral para ver o ambiente. E logo na primeira reunião eu disse, olha, tá tudo errado isso aqui. Tá fazendo um monte de coisa errada, tá fazendo pagamento sem nota fiscal, não que isso aconteça, mas de vez em quando acontece, né? Aí falei um monte de coisa, tá errado. Quando eu terminei de falar, o cliente olhou lá do interior, lá do Juazeiro. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, para eu fazer tudo isso aí que o senhor está mandando fazer, eu vou ter que gastar. Eu vou ter que entrar em conformidade. Eu quero ter uma equipe de planejamento, de gestão. Eu vou ter que gastar, evidentemente. Tudo bem, mas me diga uma coisa. Se eu fizer tudo isso aí que você está falando, o senhor me garante que eu não vou ser autuado? Me digam, sinceramente, algum de vocês aqui tem condição de chegar para um cliente hoje e dizer, eu garanto que se vier uma fiscalização aqui da Secretaria de Finanças, da Cefaz, da Receita, você não vai ser autuado? Tem alguém aqui? Porque não tem como. Simples assim.
por causa da legislação, que não apenas é complexa e densa, mas principalmente porque é uma legislação que muda continuamente. Agora mesmo, antes de começar, a gente estava falando com o Francélio, da aprovação da lei que retoma o voto de qualidade no CARF e que teve outras matérias aqui que nos interessam, algumas foram vetadas, inclusive, pela Presidência da República. Mas isso é toda semana, gente, é todo dia. Eu estou falando aqui de norma federal, mas estadual muda o tempo inteiro, municipal muda o tempo inteiro. Então não tem jeito, vai ser muito difícil você estar 100% em conformidade. Não obstante tudo isso, eu lembro a gente estava agora há pouco num congresso na OAB, o Congresso de Direito Tributário, em homenagem ao professor Hugo de Brito Machado, e eu me lembro que ele dizia que se ele pudesse criar só uma norma tributária, uma norma, um artigo, uma coisa, o que é que ele criaria? Né? O que é que ele sugeriria para os legisladores? Ele dizia que a norma que ele criaria, viu, Felipe, era que não é possível alterar a legislação tributária por 30 anos. Estava resolvido. A gente ia trabalhar com a mesma legislação durante 30 anos, e aí, evidentemente, que ia ficar muito mais fácil ficar em conformidade, né? Agora, o que a gente pode fazer, pessoal, partindo do pressuposto que é impossível estar 100% em conformidade, e quem disser que está mentindo, na atualidade está mentindo. Mas partindo desse pressuposto, é lógico que nós temos como tomar atitudes e ter ações que vão diminuir o risco fiscal. Isso é evidente. E eu não conheço outra Olinádia que não seja conhecendo as regras, conhecendo as normas, né? E lógico que diante de uma legislação extensa como a nossa, é impossível, pessoal, conhecer tudo o tempo inteiro. Se você for querer, eu sou meio fissurado em notícia, né, em atualização tributária, mas agora eu decidi dar uma desacelerada, viu, Olinádia? Que eu já percebi que eu estava entrando meio que em parafuso, viu, Francélio? Porque todo dia uma coisa nova, uma atualização, e aqui eu estou falando só de atualização legal, fora as jurisprudências, os precedentes que vão mudando, os entendimentos dos tribunais que vão se alterando. Mas quando a gente fala em conformidade, pessoal, eu digo a vocês, eu sempre estabeleci uma parceria muito grande com os contadores desde o início da minha caminhada, e eu percebo muito o profissional da área contábil, o Francélio e a Olinádia, preocupados em ter uma conformidade cega à legislação. Quando eu digo conformidade cega, gente, é o quê? Olha, alterou a legislação, vamos supor que a legislação estabeleceu aqui um aumento de alíquota em, sei lá, 50% do que se pagava, e você comunica ao seu cliente que agora a alíquota, ao invés de 10, vai ser 20. Será que isso é conformidade? Eu entendo conformidade não como uma conformidade legal ou infralegal, seguindo decretos e instruções normativas. Eu entendo conformidade mais como uma conformidade jurídico-tributária. Em que sentido, gente? Vou dar um exemplo aqui e o Francélio vai comentar depois. Nós tivemos, no final do ano passado e no início desse ano, 2023, duas normas que foram extremamente lesivas aos contribuintes que recolhem PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, optando pelo lucro real. Nós tivemos, no final do ano de 2022, a IN 2121, que é essa que eu acabei de citar, que consolida as regras relacionadas ao PIS e COFINS. Essa instrução normativa eliminou do contribuinte que recolhe o PIS e COFINS na modalidade não cumulativa a possibilidade de se apropriar de créditos de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI não recuperável, que era o que sempre se fazia. Inclusive, existiam instruções normativas da Receita Federal prevendo expressamente essa possibilidade de tomada, apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI das aquisições, desde que esse IPI fosse não recuperável, ou seja, não fosse levado a crédito pelo adquirente. Porque, nesse caso, o IPI seria considerado custo de aquisição. E aí, portanto, sobre essa parcela, seria possível tomar crédito de PIS e COFINS. Veio essa IN 2121, opa, agora não pode mais se apropriar de crédito de PIS e COFINS sobre nenhuma parcela de IPI, seja ele recuperável ou não recuperável.
Agora, no início de 2023, veio uma medida provisória que já foi convertida em lei, a MP 1159, indo além. Agora, além da parcela do IPI, não é possível tomar crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS nas aquisições. Agora me digam, isso é ou não é prejudicial aos contribuintes? Se eu não posso tomar crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI e do ICMS, pessoal, evidentemente eu vou ter menos crédito a tomar e mais PIS e COFINS a recolher no fim do mês. Isso é uma consequência lógica, um raciocínio lógico. E aí, eu como profissional da área tributária, vocês, contadores que atuam no setor fiscal, nos departamentos fiscais, a gente tem duas coisas a fazer, Francélio. Ou eu sigo cegamente a lei, e aí, evidentemente, eu entendo porque eu falo cegamente, entre aspas, né, essa cegueira do profissional da área contábil em seguir restritamente a norma, com medo da aplicação de multas de autuações e de multas punitivas que acompanham a cobrança do valor principal do tributo, é completamente compreensível. Mas eu também preciso compreender, gente, que não é mais esse tipo de profissional que o mercado busca. Ou seja, o profissional que olha para a lei e diz, é assim, vamos cumprir. Não, mas está me trazendo um prejuízo enorme, não posso fazer nada. Lei é lei. E entender, gente, que nem toda lei que nasce criando um tributo ou majorando a alíquota de um tributo, ela é válida ou ela é constitucional. Então, vejam, nesse exemplo que eu dei dessas duas normas que eliminaram a possibilidade de apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI e do ICMS, nós temos ações judiciais ajuizadas já em relação a esse tema, de clientes nossos lá do escritório, está aqui gente, tributarista lá do escritório, que não me deixam mentir. E nessas ações, Walinádia, nós tivemos já decisões judiciais, em medida liminar, garantindo aos contribuintes continuar tomando crédito de PIS e COFINS sobre a parcela do IPI e do ICMS. Agora me digam, quem que está em conformidade? É esse contribuinte que encontrou essa brecha e está conseguindo se apropriar ainda do crédito sobre o ICMS, sobre o IPI, ou é o contribuinte que simplesmente decidiu aceitar a vida como ela é, seguir as leis cegamente e pagar mais tributo? Quem que vai competir no mercado mais favoravelmente, pessoal? Então veja, Francélio, a forma como eu enxergo hoje conformidade, e eu gosto muito de chamar a atenção do contador para isso, porque foram muitas as vezes em que eu vi legislações abusivas, inconstitucionais, e eu via simplesmente os contadores baixando a cabeça e mandando os contribuintes cumprirem. Não, é isso mesmo. Vai dar mais tributo? Vai. Outro exemplo agora, recentemente, o Estado do Ceará instituiu uma pauta fiscal aqui para quem trabalha com reciclagem, vende produtos reciclados, e simplesmente instituiu um valor lá por quilo, nessa pauta, e nós temos um cliente que vende exatamente esse produto, mas o que ele vende, Francélio, o valor de venda dele do quilo da mercadoria, é muito menor do que o que estava estabelecido na pauta. Muito menor. E aí eu, numa reunião com o contador, e o contador, não, mas é assim mesmo, a pauta está exigindo que ele pague. Eu falei, meu amigo, se ele for pagar isso aqui, esse ICMS, no preço da pauta, ele vai quebrar. Porque ele não vende por esse valor. A pauta está equivocada. Ah, mas a pauta fez um estudo de mercado para se criar a pauta. A Cefaz fez. Tudo bem, mas o estudo está errado. Para ele não se aplica. E, gente, para quem não sabe, pauta fiscal é ilegal. A gente paga aqui de boa, ninguém reclama, porque muitas vezes o valor da pauta é menor do que o valor efetivo de venda. Aí todo mundo vai lá e paga. Mas nos casos em que você está vendendo por um valor menor do que o que a pauta estabelece, gente, eu não posso, isso não é estar em conformidade. Se eu for aceitar e dizer que o meu cliente está seguindo a lei, está seguindo a norma, e, portanto, está em conformidade, nesse caso, o contribuinte vai à falência, porque ele não aguenta. Então é isso, Walinádia. É nesse sentido da gente estar enxergando conformidade não como uma obediência irrestrita às normas, mas com esse olhar de, poxa, será que é isso mesmo? Será que pode ser? Perfeito. Obrigada, Felipe. E a gente discute muito... A
A gente discute muito no âmbito da governança que a questão da conformidade não é a gente anular os riscos, mas é mitigar. É eu saber que risco eu estou correndo ou para eu poder desenvolver medidas de mitigá-las e até mesmo de agir. Porque muitas vezes a gente fica nessa... A gente sai dessa conformidade e a gente entra nesse estado de conformidade, de aceitar tudo que vem. De conformismo, né? De conformismo, exatamente. Né? A gente entra no estado de conformismo. E, na verdade, essa conformidade é você entrar em conformidade, inclusive, no que a gente discute muito também na governança, a parte das teorias dos agentes. Eu tenho, sim, que atender um fisco, mas eu trabalho para trazer recursos para o investidor. Eu trabalho para gerar riqueza para dentro da empresa. Então, quais são os melhores meios? E muitas vezes a gente entra nessa aceitação dessa... É compulsório, né? É obrigatório, mas eu preciso saber também até onde isso é realmente devido e quais são os melhores meios para se chegar a essa conformidade e não no conformismo, né? É que tá. Risco sempre vai existir. Então, o problema não é correr risco. Quando você está correndo um risco que é conhecido, você consegue ponderar e fazer aquela relação de custo-benefício. Né? Olha, se eu for por aqui, eu sei que... Né, agora, se eu for por esse caminho, é mais seguro, esse caminho é mais inseguro, mas vai me trazer um ganho financeiro maior. O problema, e é isso que a gente vê muitas vezes acontecer na prática, porque na teoria é tudo lindo, mas na prática você sabe que o bicho pega. O que a gente vê muito na prática, gente, é o empresário tem direito de correr o risco que ele quiser. Porque o ônus da operação é dele e o bônus também. O problema, gente, é correr risco sem saber que está correndo. Que é o que a gente vê na grande maioria das vezes. A empresa acha que está em conformidade, está tudo certo, e não está. Está correndo risco, e correr risco implica em risco de autuação. Quando não é usado demais, né, Felipe? Porque também assim, isso não tem risco nenhum, não tem nenhum problema. Eu digo assim, olha, não é se, mas é quando acontecer. Quais são os melhores meios que você vai poder tomar para isso? Felipe, muito obrigada pela sua contribuição. Eu quero convidar agora o nosso colega Francélio para, dentro desse contexto, Francélio, onde a gente tem várias informações para prestar, né? A gente tem aqui a parte da legislação, a gente tem nossas obrigações principais, mas nós temos nossas obrigações acessórias, que nós sabemos que ele é um canal direto para todo esse processo de fiscalização, são como as informações são transmitidas. E nós temos, muitas vezes, a imposição também, né, dessas obrigações acessórias e o envio dessas informações, muitas vezes, a mesma informação, para não dizer quase sempre, né, em mais de uma obrigação acessória, que muitas vezes é para poder fazer esse cruzamento e a gente confirmar ou não essa conformidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os processos de auditoria, os processos de controle, que também é uma das ferramentas utilizadas dentro dessa governança tributária. Boa tarde, Walinádia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Com grande alegria que recebemos, né, todos vocês aqui na nossa casa, na casa do profissional da contabilidade. Está chegando direitinho o meu áudio aí? Beleza. Também, antes de proferir minha fala, parabenizar, né, a todos nós, contadores, contadoras, por esse dia 22 de setembro, onde comemoramos aí mais uma das nossas datas justamente aí evidenciadas. Bom, pessoal, alguns pontos que o Dr. Felipe aqui já antecipou, naturalmente vão reforçar algumas palavras que eu tenho aqui para vocês, tá? Gostaria de começar, quando a gente fala de conformidade, e aí ele falou um pouquinho desse tópico, quando ele começou dizendo assim, que aquela empresa que acha que está em conformidade integralmente, né, que cumpre todas as normas, isso não existe. Ele só acha, eu concordo, por mais que você tenha a intenção, a boa fé e a vontade de cumprir todas as regras, todas as normas, é sempre muito difícil. Não só o empresário, mas o profissional da contabilidade agindo, né, no momento que está atuando como contador, dá todas as orientações devidamente acertadas, dada a quantidade de legislação, de regras, de mudanças que o doutor Felipe já comentou. Nesse sentido, aí puxando aqui para a pergunta que a nossa querida Walinádia fez, eu gostaria de começar com uma reflexão com vocês de como nós fazemos a classificação, ou se fazemos a classificação dos clientes que nós atendemos ou para as empresas que prestamos serviço. Porque assim, nós temos, se a gente imaginar do ponto de vista de querer estar em conformidade,
nós temos um extremo utópico, né? Daquela empresa que acha que consegue cumprir tudo, ou seja, não, aquela empresa que tem risco zero. Então, de um lado, em um extremo, nós temos ali o risco zero. E nós temos no outro extremo aquela empresa que, com perdão da expressão, não está nem para nada. Faz do jeito que der certo, já sabendo que está errado, vai na fé. Certo? No desmantelo pleno. É esculhambado mesmo. Né? Enfim, nós tirando. Agora, entre esses dois extremos, que é onde, de fato, nós temos que centralizar nossas atenções, nós temos aquelas empresas que querem fazer a coisa certa e acreditam que estão fazendo a coisa certa. E existem aquelas que querem fazer a coisa certa, mas estão fazendo a coisa errada. E é aí onde nós temos o problema. Por quê? Porque aquelas que não estão 100%, mas que estão lá com ótimas medidas de governança, compliance, auditoria, etc., 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 corre um pequeno risco. Então, o risco ele vai existir. Mas essas empresas estariam ali minimamente numa situação confortável. Aquelas que estão na esculhambação, não tem jeito, é na fé. Mas essas outras que querem fazer a coisa certa e, em um momento, acreditam que estão fazendo a coisa certa, e aquelas que querem fazer a coisa certa, mas estão fazendo a coisa errada, essa coisa errada ela pode estar sendo intencional ou não. E aí, no meio desse tiroteio, é onde eu enxergo que nós, profissionais da contabilidade, estamos inseridos. Por quê? Veja, se eu tenho legislação que está mudando a todo instante, se eu tenho obrigações acessórias, que vou já comentar um pouquinho mais sobre elas, extremamente difíceis de serem cumpridas como manda a regra. Como a gente vai mensurar se aqueles clientes, se aquelas empresas que nós atendemos estão minimamente em conformidade? E aí é nesse momento que eu volto à minha pergunta anterior. Será que nós estamos olhando para os nossos clientes com outro tipo de classificação? A classificação de conformidade, a classificação que nos impõe risco. Por quê? Quando a gente fala muito de honorários, né, formar honorários e tal, temos que ver qual é o cliente ali, que é o cliente que é mais rentável, aquele nosso cliente que é menos rentável, enfim, algumas empresas classificam os clientes em faixas e tal. Claro que isso é extremamente válido, mas será que nós fazemos algo parecido em relação à conformidade? Quais são os clientes que nos deixam maior risco? Quais são os clientes mais difíceis de fazê-los entender e com que eles cumpram aquilo que minimamente deveria ser conformidade? Normalmente, eu pelo menos, eu tenho provocado esse assunto algumas vezes com vários colegas, eu não consigo perceber isso, Felipe. Na maioria das vezes é assim, não, eu fiz lá a minha orientação, se ele seguir bem, se ele não seguir, eu já estou resguardado, é a história do resguardado. E aí é uma outra reflexão que por várias vezes eu também provoco, que é o perfil conservador que a maioria dos profissionais da contabilidade tem. É errado ser conservador? Não. É mais seguro ser conservador? Até certo ponto, sim. Agora, o perfil vem mudando, as coisas vão mudando. Então, a partir do momento em que eu tenho mudanças, e aí que essas mudanças vêm não só na legislação, mas na maneira de agir, na maneira de atuar, como, por exemplo, o uso de tecnologia, inteligência artificial agora, bola da vez, né? Então, cada vez mais sendo utilizada e será cada vez mais utilizada, a gente volta para aquelas premissas da profissão contábil, que é fornecer informação útil. Tá, e a informação que eu estou fornecendo realmente é a informação útil? Felipe colocou agora, olha, tem uma situação onde uma empresa está tomando crédito porque vai brigar com a legislação, e outro não. Qual é a informação das duas que é mais útil? Aí a gente volta para o perfil conservador do contador, que normalmente tende a dar aquela resposta mais fácil. E o que é a resposta mais fácil? É aquela que está escrita, não, está aqui, ó, artigo 3º da lei tal, pronto. Artigo 5º diz isso aqui. E aí, muitas vezes, nós não chegamos a fazer essas discussões. E aí eu vou corroborar com a fala do colega que diz, quem tem que tomar a decisão é o empresário. Então, eu vejo também muitos colegas, quando a gente fala de conformidade, meio que tentando puxar para si essa responsabilidade que é do empresário.
que é da empresa. Mas, não, mas eu vou fazer isso aqui. Né? Então, existem também os extremos. Existem os colegas que vão no arrojo total, assumindo um risco que não lhes pertence, até porque o ganho final não é dele, e outros que não assumem risco nenhum. Então, pessoal, voltando aqui. Se a gente vai falar de conformidade e os riscos que nós, profissionais da contabilidade, assumimos, né, estamos ali vivenciando todos os dias, a gente não pode deixar de chamar a atenção, além das questões jurídicas que o doutor Felipe estava colocando, das informações que estamos manipulando e transmitindo todos os dias. Então, nós estamos numa situação onde a colega Welly Nádia disse assim, não, várias informações que normalmente vão em duplicidade, às vezes 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma informação em momentos diferentes, em obrigações acessórias diferentes. Aquela promessa, talvez alguns mais jovens não tenham participado disso, mas acredito que a grande maioria dos que aqui estão participaram, aquelas conversas lá de 2007, 2008, início da nota fiscal eletrônica, implantação do SPED ali em 2008, 2009, vamos acabar com todas as obrigações, vai ficar só uma. Só não disseram que essa uma era dividida em 20, né? Essa parte não nos contaram, essa parte nos enganaram. Não, vai ser só o SPED, tá bom, aí, REINF, FD, contribuições e PIS e COFINS e tu FD. vai aumentar né? a classe de quem está esperando, né, a unificação, porque o pessoal mais jovem aqui deve estar achando que a promessa era essa. A promessa era, vamos acabar com não sei o quê, uma meia dúzia que tínhamos na época, e vamos ter só o SPED. Aí não disseram que ia ser dividido em 20, né? Agora recente, 3 semanas atrás, um dos deputados lá, que fazia parte da comissão da reforma tributária, estava de novo com essa conversa. Eu tive vontade de pegar o controle da televisão e rebolar, mas não ia acertar nele. Mas, enfim, ele dizendo, não, provavelmente vamos ter aí uma simplificação dos tributos e tal, e agora a conformidade o fisco vai conseguir observar isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. Muito provavelmente teremos uma obrigação acessória. E eu só comigo, né? Eu já ouvi essa conversa faz muito tempo. Então, assim, quando a gente olha para as nossas obrigações acessórias, pessoal, hoje é um risco gigantesco que nós, profissionais da contabilidade, estamos vivendo, e na grande maioria das vezes não nos damos conta disso. Por quê? Porque não existe, como regra, pode ser que aqui existam exceções, mas como regra, Felipe, o profissional da contabilidade, ele pouco se preocupa em auditar o próprio trabalho. Até porque nem dá tempo, né? Tem esse detalhe, tem esse pequeno, grande detalhe, né? Ajuda aí, né? Até porque não dá tempo. Então, a maioria, né, dos fluxos, eles funcionam como? Recebi a informação, fiz o tratamento, sei lá, fiscal, gerei as obrigações, gerei os valores a pagar. Aqueles que já estão mais antenados com a gestão tentam utilizar aquilo de alguma maneira como informação gerencial para ajudar os seus clientes, para ajudar a empresa para a qual trabalha, e o ciclo recomeça novamente. E aí, muitas vezes, são pegos de surpresa quando, numa auditoria da Prefeitura, da Cefaz ou da Receita Federal, encontra lá diversos problemas de não conformidade, mesmo com a intenção de fazer correto. Até porque, né, Francélio, as obrigações acessórias, elas podem não ter se tornado mais eficientes e eficazes ali de um contexto mais enxuto, mas a fiscalização se tornou. Com certeza. A fiscalização, ela ganhou, sim, com esse processo, né, dessa sistematização ali da promessa do SPED. Total. O grande ganho, agora, olhando, né, do ponto de vista do fisco, seja ele principalmente estadual e federal, do ponto de vista do fisco, o grande ganho foi ter a informação a nível analítico. Se nós voltarmos no tempo, aí, há 15 anos atrás, a informação analítica era praticamente nenhuma. Toda a informação ela era praticamente sintética, trabalhava-se com amostragem. E aí, muitas vezes, muitos advogados, inclusive, conseguiam fazer verdadeiros milagres, derrubando vários autos, porque na amostragem, a amostragem estava comprometida, e ela mostrava-se que aquela amostragem ali estava incorreta, pronto, resolveu o assunto. E hoje nós temos, para o fisco, informação a grau analítico. Veja, é social o grau de informação detalhada que nós temos ali dentro. Se você pegar a movimentação de itens que compõem os estoques das empresas ali em alto grau de detalhamento, a própria SCD,
né? Você faculta ali o fisco a fazer cruzamentos de tudo quanto é maneira, e nós não nos preocupamos com isso. Então, para encerrar essa primeira fala, Valenade, eu gostaria de deixar essa reflexão. Nós nos preocupamos muito com a conformidade dos nossos clientes, com as conformidades que nós estamos sugerindo, recomendando, orientando, mas muitas vezes nós estamos esquecendo da nossa. Minimamente de fazer não só o correto para as nossas empresas, mas em relação aos riscos, aquilo que nós estamos apontando, até que ponto nós estamos nos preparando para isso, até que ponto nós estamos, de fato, nos resguardando aí dessa enxurrada de informações que nós estamos prestando todos os dias. O tempo é escasso, de fato, mas é um ponto que nós precisamos pensar, precisamos refletir e certamente melhorar. Perfeito. Obrigada, Francélio. Com a explanação que já foi exposta pelo Dr. Felipe, pelo Francélio. O Francélio está olhando aí para o relógio, eu estou também aqui controlando, viu? Já vou abrir para os nossos colegas aqui, ver quem gostaria de fazer alguma pergunta. Dentro do contexto da governança tributária, dentro do contexto de um compliance, dentro do aspecto jurídico, ou até mesmo das obrigações desses controles. Gostaria de abrir, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para os nossos convidados. Eu vou me incluir aí também, mas é só para repetir a pergunta de vocês e jogar a bola para eles. Vamos abrir aí, caso alguém queira participar. Não, então vou seguir aqui, tá? E colocar aqui mais um ponto que eu tenho como ponto de atenção, até pegando o gancho no que o colega Francélio colocou, é a questão dos controles internos que nós, enquanto contadores nas nossas empresas, ou, né, como contador de empresas também privadas, sem que necessariamente seja um empreendedor na área contábil, muitas vezes a gente perde um pouco do controle desse risco, que não tem como, concordo com o Felipe, não tem como a gente zerei risco, a não ser que você encerrou o CNPJ. Né? Mas assim você não tem risco no seu CPF. Ainda vai ficar 5 anos com medo. Pronto, exatamente. Né? Tem 5 anos lá contando. Né? Isso, caso se não tiver nenhum processo rolando também, né? Eita, vocês também ainda complica mais, né? Não tem como a gente encerrar esse risco, mas é atentar também para práticas que... Eu gostei dessa provocação que o Francélio fez, porque muitas vezes a gente fica só mirando na legislação, diz isso, a responsabilidade, a decisão e a responsabilidade da decisão, ele é do contribuinte, mas somos nós que damos essas informações. E aí é uma provocação para que a gente possa pensar um pouco nos nossos controles. Nossos controles, nos nossos processos, no comprometimento que nós precisamos ter e não entrarmos nesse conformismo imposto pela própria legislação, mas procurar meios de melhorar o resultado dos nossos clientes, atendendo, sim, a essa conformidade que a legislação também nos permite, mas olhar para esses controles e não ficarmos, né, inerentes a simplesmente... Não é que não vamos também deixar de obedecer, né? Mas simplesmente nos conformar e cuidar também desses processos, desses controles dentro dos nossos clientes. Porque fica no mais fácil de que, não, é muito melhor, e eu vejo algumas vezes isso, eu quero migrar para uma outra opção tributária. E aí eu vejo algumas vezes, não, mas você não está preparado para isso, fica dessa forma mesmo, e não o convite... Né, ou a proposta de que vamos nos organizar para que você possa ter um melhor ganho. Então, isso também acho que entra dentro dessa estruturação, dessa governança tributária, um olhar além da legislação, além do cumprimento de obrigações acessórias, mas o que é preciso para que eu possa ter uma melhor efetividade, que é um olhar e um cuidado com esses controles internos que também são necessários, e aí cabe tanto para escritórios de contabilidade como para empresas pequenas, médias e grandes. Temos uma pergunta? Alguém leva o microfone para a colega, por favor, Paulinho? Está bem aqui, ó. Está pertinho. Oi, boa tarde. Pegando tarde. esse gancho que você está falando, eu estava aqui conversando com as minhas colegas, um ponto que eu percebi, conversando com alguns colegas, que essa questão do controle das obrigações, né? Em outubro de 2020, iniciou-se a obrigatoriedade da DCTF Web. E aí muitos se preocuparam em enviar a DCTF Web das empresas com movimento. Não enviaram as sem movimento. E agora... se depararam com várias multas
pelo não envio da declaração. Não sei se aqui alguém está, mas eu tive um colega que pagou mais de R$ 2.000 de multa, porque não ia jogar a multa para o cliente. Então, cabe assim, perfeitamente essa situação nisso que você está falando, né? Porque existem muitas pessoas com empresas sem movimento e, assim, a princípio só era aquela CFIP sem movimento, né? Faz lá a DCTF normal sem movimento e achava que estava tudo ok. E essas novas obrigações vão surgindo e acaba que cai ali no esquecimento. Ah, não me preocupo com isso agora, não vai ser cobrado multa, não tem nem perigo. E aí veio a surpresa esse ano. Perfeito. Não é se, né? É quando acontecer. Mas alguém quer contribuir, Francélio? Aqui tá. Pegando o gancho no que você falou, a minha percepção, gente, é uma percepção de quem não é contador, mas que está ali no dia a dia com o empresário e com o contador do lado. Primeiro, em relação a essa questão da informação eletrônica. A gente estava até discutindo no Congresso mais cedo que, antigamente, o agente fiscal ele buscava mercadoria sem nota, né? Ele ficava buscando mercadoria sem nota. Hoje em dia, o que ele procura é nota sem mercadoria. Né? Ele quer atrás da nota sem mercadoria, da chamada nota fria, que vai gerar crédito aí para o adquirente. Né? Mudou completamente a dinâmica. E aí você entra hoje no site da Receita Federal, pode entrar aí, se for mentira minha, alguém me diz. E baixa lá aquela agenda mensal, ou sei lá como é o nome, calendário que eles têm. Tem 12 páginas. Mensal. Ou seja, o contador hoje, gente, na prática, isso não é nenhum demérito, é uma realidade. O contador se tornou um funcionário do fisco. E não foi de hoje, não, já faz muito tempo. Né? E nós passamos a normalizar o ridículo. Porque só o fato de existir uma agenda de 12, 15 páginas mensal de obrigações de serem cumpridas, isso já é sintomático que o sistema está apodrecido. E aí você aleja, você distancia o Alinade, Francélio, o contador da real função dele, que é exatamente o que você vinha dizendo. Auxiliar o empresário na tomada de decisão por meio de fornecimento de dados com qualidade. Aí me digam, com esse tanto de obra, quem é de vocês aqui que trabalha em escritório de contabilidade, ou é sócio, ou é dono, que consegue, Francélio, todo mês sentar com o cliente para discutir balanço e plano de conta? Quem é que consegue fazer isso, gente, na prática? Quem é? Com tanta obrigação para cumprir, vocês acabaram de falar, muitas vezes, 2 obrigações para dizer a mesma coisa. Quantos estados aqui no Brasil você manda SPED de F? Não é à toa, né, Felipe, que nós temos aí a necessidade de 1.500 horas por ano para cumprir com as obrigações. Né? O primeiro do ranking de longe, né? Praticamente o dobro do segundo colocado. Salvo engano, é a Bolívia. Né? E aí, 5, 6 vezes mais do que a média. Por aí vai. Pegando o gancho que a colega falou, né, de obrigações acessórias que até então estavam adormecidas, as penalidades, e depois elas ressurgem aí das cinzas, conversando há mais uns 2 ou 3 meses com um colega aqui no conselho, obviamente não vou falar o nome dele nem a empresa, mas ele se queixando da quantidade de multas que já tinha pago esse ano. Ele disse que já estava chegando aos R$90 mil. Tá? Aí, obviamente, eu fiz a pergunta, né? Mas por que tantas multas? E aí ele dizendo que são das mais diversas categorias, desde uma DCTF web, até mesmo penalidades por erros nos cálculos de tributos e tal. Aí eu fiz a pergunta que vai ao encontro do que eu falei antes, né? Se uma empresa do porte dele, uma empresa razoável, uma empresa grande, considerada grande, não tinha minimamente esse aspecto de auditoria interna, ou revisão, alguma coisa. Eles que no passado tinha, depois passou a não mais ter. E aí eu fiz a pergunta para ele refletir, olha, esse dinheiro que você pagou de multa seria suficiente para ter pelo menos uma pessoa fazendo essas revisões? Provavelmente sim, isso foi em junho mais ou menos, ou seja, se continuar nessa toada, em 6 meses, pagando quase 90 mil de multa, dá para fazer muita coisa. Né? Talvez com metade desse recurso aí dê para fazer muitas verificações, ferramentas que o mercado disponibiliza, enfim.
aprimorar, né, algum controle interno ou implantar algum controle interno, pensando nisso. Porque a nossa atividade é de um risco muito grande. Tá? Porque foi 90, mas poderia ser 900. Dependendo do tamanho do contribuinte, dependendo do tamanho das multas, né? Eu tenho aquele seguro de responsabilidade profissional. Sim, mas tem um limite, né? Depende de quanto seja. Então, essa reflexão precisa ser feita, né? E eu reforço aí que nós, como profissionais da contabilidade, temos que olhar não só para aquilo que apontamos para os nossos clientes, mas temos que olhar também para a nossa própria segurança. E não se trata de ter um medo paralisante, né? Que vai lhe paralisar, porque, meu Deus, agora eu vou largar a profissão porque é risco demais. Não se trata disso. Se trata só de estar ciente da sua responsabilidade. Então, assim, quando um contador, né, assina lá um contrato de prestação de serviço, eu estou pensando no viés do escritório de contabilidade, dizendo que vai lá cuidar do fiscal, do pessoal e do contábil, né, o cliente ali ele está pressupondo que você, de fato, vai fazer isso. Não, mas ele me paga pouco. Aí é outro problema. Se não precifica correto, é outra história. Exato. E o que é combinado não sai caro. Exato, Se mas aceitou... se está lá no contrato... O que eu mais tenho visto, Alinádia, ultimamente, eu já recebi contadores lá no escritório chorando, literalmente. Porque fazem as decomps, as chamadas declarações de compensação, tributo federal. A compensação não é homologada. A comunicação da não homologação chega via ECAC. A comunicação hoje é toda eletrônica. E aí, Francélio, das duas, uma. Ou o cara lê e finge que não leu. Ou quem leu não passa para o cliente, ou foi demitido na semana seguinte. Não existe fazer de controle doido interno. não é opção. Ou simplesmente ele não lê mesmo e a leitura ocorre de forma automática, depois do prazo estabelecido na legislação. E aí, gente, se eu recebo uma negativa de compensação, um despacho que não homologa a compensação, e eu não me oponho administrativamente, não apresento o recurso administrativo, que é a manifesta conformidade, contra essa negativa, eu estou concordando tacitamente com aquela negativa. E aí o débito vai direto para a dívida ativa, aquele débito que não pôde ser compensado por meio da compensação. E a culpa é de quem, Aurinade e Francélio, nesse caso? Quando chegam... Olha, imagina a minha situação. Eu me considero um grande parceiro dos contadores, sou o maior defensor de contador que existe no Ceará, sou eu. Agora, quando me chega uma situação dessa, em que o contador assinou um contrato prevendo que ele seria o gestor do setor fiscal, e aí, leia-se, o contribuinte entende que ele também vai ficar verificando as mensagens do ECAC. Não, mas era só gestão. O ECAC não era para ler, não, era ele. Tem isso no contrato? Lógico que não tem, gente. Aí me diga, o cliente pergunta, doutor, isso aí foi culpa de quem? Eu vou responder o quê, gente? Me diga, me ajude aí, o que é que eu respondo para o empresário? De quem foi a culpa? Podemos estender os comunicados da Cefaz também. Tá? Então, qualquer Só tipo de comunicação reforçando. eletrônica. E aí vamos culpar quem, gente? Aí é desorganização do contador, que não tem estrutura para ficar fazendo esse tipo de acompanhamento, mas assume o compromisso e tem responsabilidade civil em caso de dano. Perfeitamente. Eu vou passar aqui para o colega fazer uma pergunta e aí já vou comunicar para todos que vai ser a nossa última pergunta, porque eu lembro de 5 minutos, viu? Estou contando aqui porque você me disse que tem que ser pontualmente 3, né? 3h30 tem outro evento para poder participar. Ok. Boa tarde, pessoal. Parabéns a todos, né, pelo Dia do Contador. Queria mandar um abraço para o professor Estênio, que foi meu professor na graduação, professora Marta e professora Alinádia. A Marta, quando eu comecei, ela era coordenadora, depois a professora Alinádia assumiu. O doutor Felipe falou um negócio que me chamou a atenção, né? Uma lei que não é constitucional. Ele deu exemplo de leis que não são constitucionais. E deu exemplo também de uma pauta que a pauta foi feita sobre estudo, mas o estudo estava errado. E aí surgiu aqui uma dúvida, não sei se já existe, mas quando acontece isso, né, algo que saiu sobre um estudo que não é fidedigno, não caberia a gente, como instituição de classe, ou CRC, ou AB, etc., montar um grupo de estudos, ver os casos e apresentar, chegar num órgão público, por exemplo, numa Cefaz, numa Receita Federal, numa Cefim, dizer, olha,
saiu aqui uma lei, feito no estudo, mas esse estudo não é fidedigno, não é a realidade das empresas. Não caberia a gente, ao invés de cada empresa individual entrar com uma ação na justiça, etc., a gente, como classe, chegar e apresentar, olha, isso aqui não é conforme. Como é que a gente vai estar em conformidade com algo que não é conforme? Qual é o teu nome? Edson. Olha que pergunta interessante a do Edson. Eu vou falar exatamente o que aconteceu nesse exemplo que eu dei. Pessoal, eu sempre procuro manter um bom relacionamento com o fisco, tá? Eu não sou inimigo do fisco, não. Eu acho que aqui tem que ser realmente uma relação de parceria entre contribuinte e fisco. Não acho que aqui tem coitado e opressor e oprimido, não. Agora, nesse caso, especificamente, Edson, dessa pauta, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar lá na Cefaz, dizendo, olha, está aqui ó, as notas do meu cliente. Ele vende por um valor menor do que o da pauta. Esse valor da pauta, para ele, não se aplica. Não tem como, ele vai quebrar. E aí fica aquela conversa. A gente vai ver, doutor. Vamos ver, vou botar em discussão. E nisso, todos os dias, o meu cliente vendendo e tendo que pagar ICMS com base na pauta que não se aplicaria a ele. Toda a pauta, em tese, é ilegal. Né? Aí foi que eu disse, eu avisei. Eu voltei lá e disse, olha, já que vocês não decidem nada, eu cantei a pedra, eu vou judicializar. Judicializei, conseguimos a medida liminar, e sabe o que aconteceu quando o juiz deu a liminar? Eles alteraram a pauta para todo mundo. Porque eu fui para cima, um contribuinte foi para cima, e eles perceberam o quê? Olha, isso aqui vai virar um efeito cascata. Ele entrou agora e todo mundo vai entrar. Então vamos logo ajeitar? A gente tenta. É o ideal que ele falou aqui. Vamos reunir um grupo, vamos pegar uma representação de classe e vamos até lá reclamar. Infelizmente, pessoal, nem sempre funciona. Por quê? Porque, olha, vocês lembram do protocolo 21? Antes do DIFAL, foi em 2018, foi instituído o DIFAL. Antigamente, quando se comprava uma mercadoria, um consumidor final aqui do Ceará comprava uma mercadoria de São Paulo, o ICMS cheio ficava para São Paulo. Agora imagina, eles que são estados produtores cada vez mais ricos e nós aqui, estados consumidores, cada vez mais pobres. Não existia o DIFAL. Até um dia desse, não. Foi de 2018 para cá, o DIFAL. E aí, o que é que os estados consumidores Norte e Nordeste fizeram no CONFAS? Um tal de protocolo 21 para cobrar o DIFAL na marra, ou seja, o cara pagava 18% de São Paulo e quando chegava aqui o Estado ainda queria mais 11%, que na época era 18%, né? Em tese ficaria 7% lá e queria mais 11% aqui. Então o contribuinte ficava com a carga de 29% de ICMS, 18% em São Paulo e mais 11% aqui na entrada. Sabe como foi essa discussão do protocolo 21? Eu era estagiário ainda, mas eu me lembro, tá, gente? Não faz tanto tempo assim não, viu, Francélio? Engana. Era assim, ó. Pessoal, vamos fazer? Vamos, aí legal, é inconstitucional. Tá bom, mas quantos % dos contribuintes vão reclamar? Em torno de 10 ou 20, pois faz. É assim que funciona, gente, porque o Estado quer arrecadar. Aí eu repito, se eu for baixar a cabeça, eu não estou dizendo aqui que a gente vai virar que nem gato e cachorro com o Estado, não. Mas se eu for baixar a cabeça para tudo que o fisco me impõe enquanto contribuinte, gente, não se pode nem se dizer que é tributarista. Eu tenho que procurar solução. É o que o mercado quer. Um profissional que traga solução. Perfeito. Só para um rápido parênteses sobre a questão da pauta, e também pela pergunta que o colega aqui fez, nós recebemos na nossa empresa demanda de algumas associações de outros estados nos procurando para modalidades de levantarmos números para a discussão da pauta sobre combustíveis. A lógica é a mesma. Então, outros estados, sim. Aqui no Ceará, de fato, é pouco. Esse movimento em conjunto é pouco em relação a contribuintes. Mas nós temos aí pelo menos 3 estados já com essa, por conta das variações que tivemos de combustíveis, principalmente nos últimos 2, 3 anos, né? Esse movimento também em relação à questão da pauta, por não concordar vendendo, né, o combustível abaixo do preço que tinha sido pago e estabelecido lá na pauta do ICMS. Perfeito. Quero agradecer, né, pedir uma salva de palmas para os nossos convidados. Deixar a mensagem que, embora nós tenhamos várias provocações que permeiam dentro dessa conformidade, né, fiscal, e muitas provocações que a gente toma para nós enquanto profissionais, eu acho que isso aumenta
o nosso valor diante da responsabilidade e do desafio que a gente tem no dia a dia. Então, como o Felipe colocou, não é para parar, mas é para conscientizar e para a gente reconhecer o valor que tem cada um dos nossos trabalhos no dia a dia e que a gente possa representar isso para a comunidade, para a sociedade, mas também para as remunerações que a gente recebe no dia a dia. Tá? Muito obrigada e um ótimo evento para todos.